Bom dia, oitavo ano, tudo em ordem? E as atividades, tá conseguindo fazer de boa? Passei uma diferente essa semana, mas também tranquilo, faço com tranquilidade, em forma de simulado, tá? Para qualquer dúvida aí, vocês sabem, procura aí que eu tô aí a qualquer momento, tá? Vamos lá terminar a teoria de Aristóteles. Como eu falei para vocês, ele era mais extensa a teoria dele, né? Mas essa parte agora que ele vai falar do mundo finalista, o primeiro motor e a ética do meio termo, é muito tranquilo, tá? Então vamos lá. Ele vai começar, vocês tenham paciência, porque hoje vai ter que ler normalmente mais do que eu leio. Ele coloca assim, ó, mundo finalista. E a causa final será que ela se dá também nos seres naturais? Lembra que eu estou falando de causa final. Lá na aula passada eu falei assim, ó, definiu 4 tipos de causas fundamentais. A material, da própria matéria em si, a formal, que é a forma que se dá, o eficiente, o cara que faz, e a final, para que ela serve. Então é dessa final, tem que ter um objetivo, não foi isso que nós vimos na aula passada? Então é disso aqui que ele está falando. E a causa final, será que ela se dá também nos seres naturais? Aristóteles entendia que sim. Para ele, as vidas animais e vegetal, em seus processos biológicos de crescimento e reprodução, estariam expressando justamente a finalidade contida em sua própria natureza. A partir do momento que vamos colocar uma planta, que ela é uma semente, ela vem com aquele intuito, ela cresce, floresce, dá fruto, se for o caso, aí então ela tem uma finalidade. É isso que ele está falando. O ser, a partir do momento que a mulher concebe uma criança e depois ela vem à existência, tal, ou seja, ela tem uma causa final. Então ele está colocando dessa maneira. Nesse sentido, a causa final sobrepõe-se à causa formal nos seres naturais, identificando-se mutuamente. Para Aristóteles, a causa final é a mais importante de todas, pois é ela que articula todas as outras causas. E isso fica claro no exemplo que ele dá da estátua, porque ele põe assim, ó, cuja finalidade, no caso da estátua, causa final era de exaltar o soldado grego. O escultor, causa eficiente, necessita de um objetivo para trabalhar, pois todo agente obra por um fim. Então tem o agente, ele vai fazer aquela transformação, por que ele vai chegar ao final? Por uma causa. No caso da estátua era para exaltar o soldado grego. E daí dá para a gente pensar em inúmeras situações para eu colocar, no caso, as quatro causas fundamentais, que é a material, a formal, eficiente e a final. Aí ele vai agora tentar explicar o primeiro motor. Quando eu falo de primeiro e falo de motor, parece que é alguma coisa que vem antes para gerar outras coisas. Então ele vai falar da vida em si, do cosmos, do universo que surgiu. Eu estou colocando agora com as minhas palavras. Então tem algo que gerou alguma coisa, mas ele vai dizer aí, conforme eu for lendo aí, que não vai ter fim, nem início, nem fim. Mas aí depois ele fala, ó, você sabe por quê? Porque é assim, essa causa, ou seja, para nós enquanto cristãos, dá para entender muito bem que o que ele está falando é aquilo que a gente crê, a partir do que nós temos referência, que é a Bíblia, da maneira
Só que ele não coloca como nós entendemos, porque nós temos as escrituras sagradas. Por isso que na maioria dos filósofos eles são muito mal interpretados. Aí, quando vocês estiverem no ensino médio, nós vamos estudar um que ele é muito mal interpretado, que é Nietzsche. E aí várias pessoas, pela falta um pouco de informação, de estudos mais aprofundados, vão falar que a maioria dos filósofos, eles são ateus. Não, nem todos. A maneira com que eles se expressam, a maneira com que eles colocam aquilo, porque eles têm que colocar de maneira racional, é que acaba, então, trazendo esse problema. Pega só, para vocês verem. Aristóteles também refletiu sobre a questão da origem do mundo. Para ele, o mundo é eterno. Isto é, nunca teve um princípio e nunca terá um fim, tendo em vista que as próprias noções de princípio e fim contrariam as concepções de movimento. Você vai falar, no ar, professor, então é totalmente contra aquilo que nós pensamos. Espera aí. Veja que para ele, veja porque ele pensava assim, se o movimento é a passagem da potência ao ato, em que varia a forma, mas se mantém a matéria, naquilo que nós vimos anteriormente das aulas dele anterior, isso implica que há sempre um algo antes, do qual se parte, um algo depois, a qual se chega. Por quê? Se é uma matéria e ela passa para o movimento, então, ou seja, teve o início e foi até o fim. Então tem início e fim. Vamos lá. Isso implica que há sempre algo antes do qual parte e um algo depois que se chega. Exemplo, como o anel que se converteu em uma correntinha ou uma semente em árvore. Portanto, é impossível conceber sem contradição o começar do mundo, pois faltaria o ponto de partida do movimento, o algo antes que possibilita um movimento. E é igualmente inconcebível o terminar do mundo, pois nesse caso faltaria o ponto de chegada do movimento. Desse modo, Aristóteles concluiu que o mundo é um movimento interno sem começo, sem fim. Por quê? Aqui, por enquanto, ele está falando o seguinte, então se houve um movimento, porque partiu de algo, aí chegou o fim. Quando chegou o fim, começa outra coisa que tem um movimento e que vai dando uma continuidade. Então ele falava assim, não tem como ter um fim. Agora vamos lá. Só que isso não explica totalmente o problema do movimento do mundo, pois tudo que se move deve ter sido colocado em movimento por algo, um agente motor. Então, olha aqui, ó. Pois tudo que se move deve ter sido colocado em movimento por algo, um agente motor, que, por sua vez, foi colocado em movimento por algo mais, e assim por diante, como eu falei. Mas isso não pode continuar, senão que deve-se ter um ponto e haverá algo que seja a causa primeira do movimento. Não se preocupe, porque agora ele dá uma finalização. Assim ponderou Aristóteles. Tem de haver algo que seja eterno, substância e ato, e que mova sem se mover. Então, que Aristóteles formula a doutrina do primeiro motor ou motor imóvel, a causa primeira do movimento. Quando ele vê isso, essa problemática toda desenvolvida por ele, que fala desse movimento, dessa transformação que vai chegar aquilo, ele fala, opa, então existiu algo para movimentar isso tudo. Aí ele fala, observe que o primeiro motor só poderia ser imóvel,
porque do contrário, ele necessitaria de algum outro motor que causasse o seu mover. Ele fala, aí ele chega à conclusão seguinte, ó, então teve alguma coisa que começou. Agora, essa coisa que começou, ela é imóvel, porque se ela tivesse em movimento, teria que ter sido outra que movimentou ela. Então, essa que deu origem a todas as coisas, ela é imóvel, para gerar as outras coisas. Por isso que ele fala, porque do contrário, necessitaria de algum outro motor que causasse o mover. Portanto, para ser o primeiro, deve ser necessariamente imóvel, apesar de causador de todo o movimento. Então, teve um que gerou todas as outras coisas, porém, esse é imóvel. Foi a partir disso. Se nós, enquanto cristãos, começarmos a converter isso para o que nós cremos, a gente vai saber quem é esse motor imóvel. Olha aqui. Só que agora você pode estar se perguntando, como pode algo imóvel gerar movimento? Aí Aristóteles, já pressupondo dessa pergunta, ele fala assim, ele respondeu que é por atração, pois todas as coisas tendem àquilo que é bom, belo ou inteligente. E o primeiro motor, que é o ato puro e perfeito. Então, tem o ato puro e perfeito, que vai gerar todas essas coisas através de atração, que é o que é belo, inteligente, bom, puro. O que dá para entender com isso? Não é interessante? Se a gente quiser entender isso de uma maneira bem mais linda. Aí, olha aqui. E para terminar. Ou seja, o primeiro motor funciona como causa final do mundo. Mais uma vez fica confirmada a concepção teológica da realidade da filosofia aristotélica. Aí eles acabam chegando a essa conclusão teológica. Eu acho isso bacana demais. Enfim, o para que, a finalidade, o telos, aquilo que determina a passagem da potência ao ato, comandando o movimento do real. Então, isso tudo que ele falou de potência e ato, matéria e forma, as quatro causas, tudo isso, ele fala que isso tem algo que gerou isso. E que isso aqui que gerou é o perfeito. Ok? E para terminar, ele vai falar da ética do meio termo. Ele põe assim, Aristóteles define o ser humano como ser racional e considera a atividade da razão o ato de pensar. Óbvio, né? Porque se eu estou falando de filosofia, é claro que ele vai falar. E nós já sabemos que nós somos seres humanos, nós somos racionais. Então isso aí não tem muito segredo. O ato de pensar como essência humana. Para ser feliz, o ser humano deve viver de acordo com a sua essência, isto é, de acordo com a sua racionalidade, sua consciência reflexiva, orientando seus atos. A razão o conduzirá à prática da virtude. Lembram-se que lá no sexto ano, os que estudaram comigo, viu por que a gente tratava da felicidade? Justamente por isso, porque é algo que é a finalidade. Quando eu penso em verdade, em realidade, automaticamente eu estou em busca disso para eu ser feliz. Os filósofos acreditavam nisso. Por isso é que ele chega a esse ponto. Eu vou ler de novo. Para ser feliz, o ser humano deve viver de acordo com a sua essência, isto é, de acordo com a sua racionalidade. Então, essa capacidade racional que eu tenho, segundo os filósofos, é inadmissível por parte deles você agir de maneira irracional, igual a gente vê o que anda acontecendo ultimamente no mundo.
Porque ele fala que eu tenho que agir de acordo com a minha essência, de acordo com o racional. E o racional é aquilo que é perfeito. E ele chama de prática da virtude. Então, agora, aí ele põe assim: para Aristóteles, a virtude consiste no meio termo, ou justa medida de equilíbrio entre o excesso e a falta de um atributo qualquer. Olha que inteligência. Nem lá e nem aqui. Ele fala do equilíbrio, que ele chama de ética do meio termo. A virtude, aí ele dá um exemplo. A virtude da prudência é o meio termo entre a precipitação e a negligência. A virtude da coragem é o meio termo entre a covardia e a valentia insana. A perseverança é o meio termo entre a fraqueza da vontade e a vontade obsessiva. Por isso se diz que se trata de uma ética do meio termo. Ah, isso aí é maravilhoso. Que isso a todo momento a gente possa, então, pegar isso como algo para nós, né? Essa ética do meio termo, porque a nossa essência é boa. Por quê? Porque nós viemos desse motor que é fantástico. Um beijo e até qualquer momento.